Oi, gente, bom dia. Hoje, 26 de outubro, a nossa escola está aí abrindo a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Então, na verdade, começou na sexta-feira, dia 23, quando vocês receberam o convite, né, para a gente passar essa semana vendo um pouco desse tesouro da humanidade que é o livro e a biblioteca. 23 de outubro até 30 de outubro, nós comemoramos o livro, comemoramos o pensamento, comemoramos a imaginação, porque o livro é o grande tesouro da humanidade e a biblioteca, onde esses livros são guardados, preservados por gerações, né, também é o baú desse tesouro. O livro é tão importante, gente, que nós conhecemos o mundo de antigamente por causa dos livros que os antigos escreveram. Então nós temos muitos livros importantes que nos contam como os antigos viviam nas cidades. As cidades têm 2.000, 3.000, né, anos. E como é que a gente sabe como essas pessoas viveram nessas cidades? A gente sabe por causa dos livros. Lá na antiguidade, a maior biblioteca do mundo ficava na cidade de Alexandria, no norte da África. Naquela época, na época que essa biblioteca foi fundada, lá na Idade Antiga, quando essa biblioteca foi fundada, não existia o livro assim, ó, com lombada, né? Uma página por cima da outra e costuradinho. Não, os livros lá eram em rolos. Os livros eram em rolos, então eram rolos de papiro, uma folha trabalhada, né? Uma folha mesmo, vegetal, trabalhada, se molhava a pena de uma ave na tinta e aí se escrevia no papiro, que é a folha, é uma planta, né? A folha de uma planta. Também se escrevia no pergaminho, que era o lado avesso do couro de animais. Então, quando se tirava o couro do animal, usava-se a pele do animal por dentro para poder escrever com tinta ali toda trabalhada também, lógico, né? E aí isso era enrolado para poder ser guardado na biblioteca. E esses livros duraram muito tempo e isso foi depois copiado e recopiado e recopiado para que sempre fosse guardado. E por isso nós hoje conhecemos a história desses povos antigos, assim como no futuro as pessoas do futuro conhecerão nossa história, né? Por exemplo, hoje nós vamos abrir a nossa semana literária com a fundadora da primeira biblioteca infantil do Brasil, em 1934. Cecília Meirelles fundou esta biblioteca no Brasil. Infelizmente, ela não durou muito, foi logo fechada, né? Mas a importância que Cecília Meirelles dava aos livros era esse pensamento, que ela sabia por que o livro era tão importante. E por que o livro era tão importante? Qual era a primeira pessoa que tinha que ter contato com o livro? A criança. Cecília Meirelles tinha um amor, uma preocupação muito grande pelas crianças, principalmente as crianças do Brasil, e ela gostaria que as crianças aprendessem a preservar a história do livro, a valorizar a leitura e o livro. Para Cecília Meirelles, isso era tão importante que merecia realmente uma biblioteca. E eu quero apresentar Cecília Meirelles a vocês. Cecília Meirelles é uma das minhas poetisas preferidas, a preferida, e ela consegue levar você a viajar em situações muito engraçadas. Cecília Meirelles também viveu numa pandemia, quando ela estava ali pelos seus 15 até os 17 anos, ela passou por uma pandemia, o mundo estava com medo também de um vírus, o vírus da gripe espanhola ou o H1N1. Ele mata até hoje, né, esse vírus, por isso a gente se vacina, mas a Cecília enfrentou isso num mundo que era menor, havia bem menos pessoas no mundo, porque isso foi há 100 anos, e a Cecília Meirelles enfrentou isso tendo perdido seus familiares para doenças, várias doenças, e ela enfrentou isso na sua solidão, mas que não era
nada triste. Por quê? Ela morou numa chácara durante muito tempo da vida dela. Ela começava a imaginar, né? Então, ela imaginou ali, e se ela fizesse um leilão? Qual que é um leilão? Um leilão é um acontecimento, um evento onde a gente vende, anuncia as coisas para vender. E o que ela tinha ali na chácara? O que será que ela tinha para vender? Aí ela escreve o poema Leilão de Jardim. Mas aí um dia ela imaginou, ali olhando na chácara, aqueles bichinhos todos, ela imaginou um mosquito escrevendo, com aquelas pernas compridas, né? O pernilongo que dá picada na gente e trazem doenças para nós, como a dengue, a febre amarela, né? São picadas de pernilongo, de um pernilongo específico, o Aedes aegypti, que trazem essas doenças. Mas mesmo com isso, ela, para não ficar pensando em doença, ela ficou pensando no mosquito de um jeito engraçado. Se o mosquito escrevesse, mas escrevesse usando as pernas, parece uma linha a perna dele? Então, se fosse um mosquito escrevendo. Outra coisa que ela imaginou, o eco. Já brincou de eco? Quando a gente está num lugar, né, que é bastante espaçoso e muito alto, há muito espaço entre o céu e o chão, e aí tem paredes de montanha ou paredes de prédios bem longe, mas bem altas. A gente escuta o som voltando. O som bate na parede, seja da montanha ou dos prédios, e volta. Então, a gente brinca de eco, né? E a Cecília, ali na sua solidão de pandemia, brincou de eco e escreveu o poema O Eco, né? Mas ela, como morou muitos anos numa chácara, imaginou a chácara sendo do Chico Bolacha, a chácara do Chico Bolacha. Ela começa a repetir esses sons do x, que a gente faz com x, ou também faz com o C e o H juntos. Ela vai repetindo isso e você vai percebendo que enquanto você fala o poema, vai parecendo uma cantiga de grilo, né? De um monte de grilo, ou coachar de sapos. É muito legal perceber os sons que a Cecília percebe nessa solidão que ela viveu quando criança, mas que não era triste. Ela sempre falou que a sua infância foi muito boa, mesmo ela não tendo crianças para brincar, porque ela aprendeu a ler livros, ela aprendeu a expressar as emoções dela pela poesia, ela aprendeu que o silêncio pode ser preenchido com os sons que as pessoas não têm tempo para ouvir, que são os sons das palavras, os sons das letras juntas, formando palavras, e das palavras formando frases de um jeito criativo, só para ouvir um som interessante. E era assim que Cecília Meirelles escrevia. E ela escreveu esse livro para as crianças, ou isto ou aquilo. E esses 4 poeminhas que eu falei aí para vocês estão nesse livro e eu mostro eles para vocês aí nessa abertura da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Sejam bem-vindos, teremos algumas atividades interessantes nessa semana. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. E na sexta-feira se preparem para a nossa live, tá legal? Sexta-feira, 2h30 da tarde, nós vamos nos encontrar pelo Google Meet com todos os professores da nossa escola e nós vamos nos encontrar para falar um pouquinho dessa semana, finalizar a nossa semana, certo? E tem uma enquete aí na atividade, vocês vão ver, vocês vão votar para mim em qual poema da Cecília Meirelles, dentre esses 4 que vocês vão ler hoje, vocês vão votar para mim. Qual o poema que vocês mais gostaram? E também vão fazer uma ilustração, tá legal? Então, muito bem-vindos à Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Aproveitem essa linda poetisa Cecília Meirelles, literar cantando com ela. Até mais!